Bom, gente, então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então vamos lá, a aula de hoje é para a gente falar sobre subgrupos normais e grupos quocientes. Então, gente, deixa eu ver isso aqui. E, bem, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre uma motivação, sobre o que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, a gente definiu na última aula o conjunto das classes laterais. A gente definiu o que era, né, uma classe lateral, a esquerda e a direita. Que, inclusive, a gente viu que a gente definiu ali uma relação de equivalência, que nós provamos que era uma relação de equivalência. Então, se a gente olhar para o conjunto das classes laterais, neste conjunto, a gente quer definir uma operação de forma que a estrutura algébrica resultante seja um grupo, ou seja, né, tem que ter uma estrutura de grupo. E aí, a operação natural é aquela induzida pela operação do grupo. O que isso significa? Que se eu pegar aqui uma classe, ó, a classe do X, multiplicar pela classe do Y, eu gostaria que isso aqui fosse a classe do X vezes o Y, onde esse XY aqui que eu coloquei por concatenação significa a operação do grupo. Mas, para que, eu quero saber assim, ó, isso aqui está sempre bem definido? Se não estiver sempre bem definido, que condições eu precisaria impor para que essa operação estivesse bem definida? Então, a primeira pergunta é, esta operação está sempre bem definida? É isso que a gente vai analisar agora. Então, lembra que o nosso objetivo é colocar sobre o conjunto das classes laterais uma estrutura de grupo. Muito bem. Então, eu vou analisar com um pouquinho mais de calma aquela operação. Primeiro que para essa operação estar bem definida, ela não pode depender da escolha dos representantes x e y. O que isso significa? Se eu pegar aqui 4 elementos dentro do grupo, tais que a classe do x é igual à classe do x1 e a classe do y é igual à classe do y1. Então, quando eu fizer o produto dessas classes, ele tem que ser igual. Eu não posso pegar classes iguais, fazer um produto e esses produtos aqui seriam distintos, porque daí a operação não estaria bem definida. Então, vamos analisar um pouquinho mais isso aqui. Eu quero saber sobre quais condições esses produtos aqui serão iguais. Agora, o que significa a classe do x ser igual à classe do x1? Essa aqui é a relação de equivalência que nós definimos lá na outra aula. Isso aqui significa, ó, que o x1 está relacionado com o x, né? Ou o x relacionado com o x1. Significa que existe um hzinho dentro do h, tal que o x1 é igual a x vezes h. E a classe do y ser igual à classe do y1 significa que existe um kzinho dentro do h, tal que o y1 é igual a y vezes esse kzinho. Eu estou trabalhando aqui com classes laterais à esquerda, mas à direita seria um raciocínio completamente análogo. Então, dessa forma, essas duas classes aqui são iguais, ou seja, a classe do xy é igual à classe do x1 e y1, se e somente se vale que a classe do xy, eu só estou substituindo aqui, ó, o x1 e o y1 é igual à classe do xh, yk. Então, aqui, eu estou nessa igualdade aqui, ó. Isso aqui só vai acontecer se e somente se multiplica aqui, ó, a equação pelo lado esquerdo por y inverso x inverso. E é claro que a gente tem que operar isso nos dois lados da igualdade para não alterar a igualdade. Quando eu faço essa operação pelo lado esquerdo, percebam que aqui, ó, vai ficar x inverso x, que vai cancelar, e depois o y inverso y, que também vai cancelar. Então, do lado esquerdo da igualdade, vai sobrar só o h. E o lado direito? Olha aqui o lado direito. Tá, eu multipliquei aqui por y inverso x inverso. Então, o x inverso x vai cancelar, vai sobrar y inverso
H, Y, e esse K vezes o H. Só que o H grande, ele absorve o K, porque esse Kzinho aqui, ele é um elemento de H, e H é subgrupo, então ele é fechado para operação. Então, se eu faço K vezes qualquer Hzinho que esteja dentro do H, isso sempre vai estar contido em H. Então, K vezes H é o próprio H. Então, ele é absorvido aqui. E agora, H ser igual a Y inverso, H, Y, H grande, isso aqui acontece se e somente se este elemento aqui está dentro do H. Esse se e somente se aqui, apesar dele não ser um se e somente se difícil, esse aqui eu vou mostrar, tá? Então eu vou fazer a continha para mostrar para vocês. Então, na verdade, ali o que a gente tem, eu vou fazer assim, ó. Um XH igual a H, tá? X, a princípio, um elemento do grupo, tá? Isso aqui é igual a H, C e somente C, o X pertence a H. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro aqui por esse lado. Ora, se XH é igual a H, isso implica que, se eu faço X operado com um Hzinho, isso sempre cai dentro de H para qualquer Hzinho dentro de H grande. E como isso aqui vale para qualquer H e H é subgrupo, o neutro está ali dentro. Então, em particular, quando esse Hzinho for o neutro, então eu vou ter X, que é igual a XE, e isso aqui está dentro de H. Então tá. Daqui para cá, eu queria mostrar que se isso aqui é igual, o X está dentro do H. Agora, reciprocamente. Agora, se eu pego aqui, vou supor que o X está dentro do H. E eu quero mostrar que vale essa igualdade aqui. Um lado aqui é imediato, né? Que é esse aqui. Se o X está dentro de H, XH está contido em H, justamente porque H é fechado para operação, né? Então, X vezes qualquer Hzinho que está aqui dentro, isso aqui vai cair dentro do H. Esse lado aqui é imediato. Então, digamos, o que não é imediato seria a outra inclusão. A que eu quero mostrar agora é que o H está contido em XH. Bom, então, dado um Hzinho dentro do H grande, eu só vou escrever ele de forma conveniente. Por hipótese, o X está dentro do H. Então, eu vou escrever esse H aqui como sendo X vezes X inverso H. Como o X ele é um elemento que está dentro do H, o seu inverso também vai estar. Então, esse produto aqui cai dentro de H. E, portanto, X vezes esse elemento cai dentro de XH. Ou seja, e isso vale para qualquer elementinho Hzinho que esteja dentro do H. Então, a gente mostrou que ele está dentro do XH e acabou. Isso aqui é um C e somente C. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Isso aqui, tá? Eu fiz para um X qualquer, então vale em particular para esse carinha aqui, ó. YH, Y. Muito bem. Provamos aqui esse C e somente C. Como a gente quer que a operação esteja bem definida
independente da escolha dos representantes, essa inclusão aqui ela tem que ser válida para todo Y que está dentro do grupo e para todo Hzinho dentro do H, porque eu não quero que isso dependa da escolha dos elementos. Então, em outras palavras, o que a gente está pedindo aqui é essa operação vai estar bem definida se e somente se Y inverso HY está contido dentro do H para todo elemento Y que estiver no grupo. É isso aqui que eu estou falando, ó. Eu quero que isso aqui seja verdadeiro para qualquer Hzinho dentro do H grande e para qualquer Y que esteja dentro do grupo. Então, aí eu já dei uma condição necessária e suficiente para que a operação nas classes esteja bem definida. E a condição é exatamente essa aqui, ó. Essa inclusão. Então, com isso, a gente já tem aqui a seguinte proposição. Dado H, um subgrupo de G, então as seguintes afirmações são equivalentes. A operação induzida sobre as classes laterais à esquerda, se eu trocar a esquerda por direita, continua tudo valendo de forma análoga. Então, as classes laterais à esquerda de H em G é bem definida. Isso aqui é equivalente a dizer que o G inverso está contido dentro de H para todo elementinho G dentro do grupo G. E agora, o que eu vou mostrar, essa parte 1 e 2 é o que nós mostramos. Mas isso ainda é equivalente a dizer que GH inverso é igual a H para todo Gzinho dentro do grupo e que GH é igual a HG para todo Gzinho no grupo. A condição 2 e 3, pessoal, elas são imediatas, né? Porque se vocês pensarem assim, ó, que 2 implica... Não, desculpa, que 3 implica 4. 3 e 4 aqui que são equivalentes de forma imediata. 3 implica 4 é fácil porque é só multiplicar por G pela direita. E daí já cai na equação de baixo. E de 4 para 3 é só multiplicar por G inverso aqui pela direita. E daí já cai na de cima. Então, essas duas aqui são trivialmente equivalentes. E a 2 e a 1 é o que eu acabei de mostrar. Então, 1 equivalente a 2 nós já mostramos. 3 e 4 é imediato. E 3 implica 2 é imediato. Ó, 3 implica 2 é porque, assim, ó, se vale a igualdade, é claro que vale a inclusão. O que não é imediato é 2 implica 3. Quer dizer que se vale a inclusão, então vale a igualdade. Então, é que 2 implica 3 que a gente vai ter que, de fato, fazer a conta e mostrar. Então, eu vou mostrar 2 implica 3. Então, eu estou supondo que G inverso está contido em H para todo Gzinho no grupo. Então, nós queremos mostrar a inclusão contrária, que o H está contido no GH inverso. Bom, então pega um Hzinho dentro do H. Pega um Gzinho dentro do G. Então, eu vou escrever este H, que está aqui, como? Bom, G vezes G inverso, isso aqui dá um neutro, H e GG inverso. Então, esse produto aqui é claramente igual a H. E isso aqui está com... Esse elemento aqui, ele pertence ao G inverso, H grande, Gzinho, G inverso. Só que, por hipótese, isso aqui, ó, esse G inverso, HG, está contido em H. Não importa onde está o inverso, tá, pessoal? Porque aqui o que importa é que esses elementos aqui, um é inverso do outro. Agora, se tu coloca um inverso no primeiro ou no segundo, tanto faz. O que importa é que isso aqui está contido em H. Então, esse Hzinho, que estava aqui, que a gente tomou de início em H, está contido em G inverso. E aí, acabou. Então, essas afirmações aqui são todas equivalentes. E aí a gente vem com uma definição nova. Um subgrupo que satisfaz uma dessas condições, e consequentemente vai satisfazer todas, é o que a gente chama de
subgrupo normal de G. Então, aqui a gente entra com uma definição nova. Um subgrupo H de G é dito um subgrupo normal, se satisfaz uma e, portanto, todas as condições daquela proposição. E aí, a notação para subgrupo normal é essa aqui, ó, é H triângulo G. Quando a gente quer falar só em subgrupo, eu usava a notação H menor que G. A gente usava só o símbolo do menor. Agora, quando apareceu o triângulo, significa que é subgrupo normal. E nesse caso, as classes laterais à esquerda e à direita são iguais, ou seja, né, num subgrupo normal, as classes à esquerda e à direita são as mesmas, e isso vem dessa condição aqui, ó, que o GH é igual ao HG para todo Gzinho dentro do grupo. Então, é claro que as classes à esquerda e à direita vão ser iguais. Isso é uma característica, né, de subgrupo normal. Aqui eu vou introduzir uma definição para mostrar um exemplo, tá, de subgrupo normal. Isso aqui é o que a gente chama de centro do grupo. Então, o que é o centro do grupo? São os elementinhos que estão dentro de G e que comutam com todo mundo que está dentro do grupo. Então, isso significa que são os xzinhos dentro de G, tal que xg é igual a gx para todo gzinho dentro do G. Esse centro aqui, ele nunca é vazio, tá? Porque pelo menos o neutro está aqui dentro. Na pior das hipóteses, tem só o neutro, mas nunca é vazio. Então, isso aqui é o que a gente chama de centro de G. E aí, um exemplo de subgrupo normal é justamente o centro. O centro do grupo é sempre normal. De fato. Então, aqui eu vou pegar um elementinho, um xzinho dentro do centro. E um gzinho qualquer dentro do grupo. Então, quando a gente olha para o produto G, X, G inverso, como o X está dentro do centro, ele comuta com o G. Ele comuta com todo mundo que está dentro do grupo, em particular para o Gzinho. Então, eu posso trocar esses dois de posição. E aí, quando eu faço essa troca, o G com G inverso dá um neutro, e o neutro operando com o X dá o próprio X. E o X está dentro do centro. Então, eu mostrei que para qualquer X que está dentro do centro, e para qualquer Gzinho que está em G, Gx, G inverso, cai aqui dentro. Em outras palavras, eu estou mostrando que G centro, G inverso, está contido no centro para todo Gzinho dentro do grupo, que é justamente uma daquelas equivalências de dizer que ele é normal. Mais um exemplo. Vamos pegar agora H, um subgrupo de G, tal que o índice de H em G é 2. Então, o H é subgrupo normal de G. O índice, tá, pessoal, só para lembrar, é a quantidade de classes laterais distintas, tá, de H sobre G. Então, para eu mostrar que o H é normal em G mediante essa hipótese, eu vou mostrar que essa equivalência, tá, que o GH é igual a HG para todo Gzinho dentro do grupo. Bom, então, primeiro, se o Gzinho está dentro do subgrupo. Então, isso aqui, pessoal, é aquela igualdade lá que eu mostrei para vocês, que é um C e somente C, né? Se o G está dentro do H, então GH é igual a HG. E que com o raciocínio análogo a gente também mostra para a classe à direita. Então, vale isso aqui. Então, no caso, nesse caso, o H já é trivialmente normal. Agora, se o G não está dentro do H, a gente tem que o GH é diferente do H. E também a mesma coisa, classe à esquerda e a classe à direita. E o HG é diferente do H. Só que o número de classes, por hipótese, é 2, que é o índice. Tem exatamente 2 classes laterais à esquerda, distintas, e 2 classes laterais à direita, distintas. Então, eu já sei quais são exatamente essas 2 classes. É a classe do H e do GH, se eu for olhar para as classes à esquerda, e se eu for olhar para as classes à direita, é o H e o HG.
Só que o grupo, ele se decompõe em uma união disjunta das suas classes. Então, o GH tem que ser HG. Vou fazer aqui um desenho para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Se eu faço aqui, ó, uma decomposição do G. Ó, vou pegar aqui, ó, o G. E faço aqui uma decomposição em duas classes laterais, né? Uma é a classe do H e a outra GH. Isso olhando para as classes à esquerda. Agora, se eu olho para as classes à direita, eu tenho aqui a decomposição. Um é H e o outro é HG. Mas aqui eu estou falando da mesma classe, né? Que é H e aqui também é H. Então, sobra que o GH tem que ser igual a HG. Tá? Então, se o índice é 2, o subgrupo é normal. Então, a gente finalmente chega, né, no que a gente queria mostrar, que quando tu tem G um grupo e H um subgrupo normal, o conjunto das classes laterais, munido com a operação induzida de G, é um grupo. Ele tem, de fato, uma estrutura de grupo. Só antes de eu mostrar esse teorema, eu quero definir o grupo quociente, porque este conjunto das classes laterais com a operação induzida de G, ele vai ter uma estrutura de grupo, e é justamente o que a gente chama de grupo quociente. Então, eu preciso da condição que o H seja normal para que a operação ali esteja bem definida. Então, o grupo de suas classes laterais com operação induzida de G é chamado de grupo quociente de G por H. E aí a notação desse grupo quociente pode ser assim, ó, o G sobre H, ou como fração mesmo, G sobre H, tanto faz. Então, vamos ver que isso aqui tem uma estrutura de grupo. Para ser grupo, tem que ser associativo, tem que ter neutro e tem que ter inverso. São os 3 axiomas de grupo. A gente já sabe que agora a operação está bem definida, porque aqui, por hipótese, H é subgrupo normal. Então, bom, a associatividade, ela vai ser dada do grupo, porque o produto das classes é a classe do produto. Então, de forma natural, vale a associatividade herdada dos elementos de G. O que a gente tem que mostrar mesmo é a existência de neutro de inverso. Então, o que eu vou mostrar aqui é que o neutro do grupo é a classe do neutro. Ou seja, quando eu olhar para as classes laterais, a classe que vai funcionar como neutro é justamente a classe do E. Só que H é igual a H. De fato, para verificar que esta classe aqui funciona como neutro, eu tenho que operar pela esquerda e pela direita e mostrar que isso não altera o elemento. Então, se eu vou pegar aqui uma classe qualquer, GH, e operar à direita, isto aqui, a classe do H, na verdade, é a classe do EH. E, por definição, esse produto aqui é justamente a classe de GE. Só que o E é o neutro do grupo. Então, isso aqui é a classe do G. Então, quando eu operei pela direita, na classe do G, isso aqui deu a classe do G. De forma semelhante, se vocês operarem pela esquerda, isso aqui também vai sobrar só a classe do G. Então, de fato, isso aqui é o neutro desse grupo. E agora, quem é o inverso? Dado uma classe qualquer dentro desse grupo, o inverso do GH é a classe G inverso H, ou seja, é a classe do inverso do G. De fato,
Para mostrar que isso aqui funciona como inverso, eu tenho que operar pela esquerda e pela direita e tem que dar a classe do neutro pelos dois lados. Então, eu vou operar aqui, ó, pegar o GH e operar pela direita. Por definição, isso aqui é a classe do G vezes o G inverso, que é um neutro, e isso aqui vai dar a classe de H. A mesma coisa se vocês botarem o inverso pelo lado esquerdo, tá? Vai dar a classe do H de forma análoga. Então, e que é o neutro desse grupo quociente. Então, esse aqui é o inverso. Então, se é associativo tem neutro e tem inverso, a operação está bem definida, é grupo. Então, esse aqui é o nosso grupo quociente. E aí, uma proposição, usando o centro, né, que eu defini para vocês, é que se G é um grupo e esse aqui é o centro do grupo G, então esse quociente aqui, se ele for cíclico, o grupo é abeliano. Porque dizer que o centro é igual a todo o grupo significa dizer que o grupo é abeliano. E só para observar, gente, como eu mostrei antes, o centro ele é normal. Então, esse quociente aqui, ele é, de fato, um grupo, tá? Porque a gente sempre tem que cuidar que quando faz o quociente, este subgrupo que aparece aqui, ele tem que ser normal. Mas o centro, eu já provei que é normal. Então, vamos demonstrar. O que significa ser cíclico, né? Só para lembrar, eu já defini isso antes, mas ser cíclico significa que é gerado por um único elemento. Então, suponha que a classe do Z seja um gerador para este grupo aqui, que, por hipótese, é cíclico. Então, para todo Gzinho dentro de G, a classe do G vai ser uma potência do Z barra, porque isso significa ser gerador. Quer dizer que aqui dentro vão ter só potências de G. Então, qualquer classe que esteja ali dentro é uma potência da classe do Z. Só que isso aqui, tá, é a relação de equivalência das classes laterais. Lembra que isso aqui tudo a gente está falando em grupo quociente das classes laterais. Se o G está relacionado com o ZI, significa que vai existir um Hzinho dentro do centro, de forma que o G é igual a ZI vezes esse Hzinho. Isso aqui é a definição da nossa relação de equivalência. Para qualquer Gzinho que esteja dentro do grupo. Então, se eu pegar dois elementos aqui dentro do grupo, tá? O G1 e G2, vai existir aqui uma potência do Z, que eu vou escrever aqui como ZI, e um elementinho H1, tal que o G1 é ZIH1, e dado um G2 ali, vai existir uma potência, que eu vou chamar aqui de ZJ, e um elementinho H2 dentro do centro, tal que essa igualdade é válida. O que eu estou querendo mostrar, no final das contas, é que o grupo é comutativo. Mediante essa hipótese do quociente ser cíclico, o grupo é comutativo. Então, eu vou pegar aqui G1 vezes G2, e lá no final eu quero concluir que isso comuta. Só que aqui, gente, é só fazer a substituição aqui. Não tem nada de difícil. Pega aqui o G1 e troca ele por ZIH1. Pega o G2, troca por ZJH2. Aí usa a hipótese que o H1 pertence ao centro. Centro significa que comuta. Então, tu troca aqui, ó, o H1 com o ZJ, troca de lugar, porque H1 está no centro. Aí, o H1 e o H2, os dois estão no centro. Então, eu posso também trocar os dois de lugar, eles comutam entre si. E aí, quando eu olho para o ZI, ZJ, isso aqui é a mesma coisa que ZI mais J, que é a mesma coisa que ZI. Posso separar como ZJ, ZI. E aí, olha para o ZIH2. Como o H2 está no centro, posso trocar esses dois de posição. Então, H2 com o ZI permuta. E o que sobrou no final? O ZJH2, que é o G2, e o ZIH1, que é o G1. Então, pronto, G2, G1. Mostramos que, mediante a hipótese deste grupo aqui ser cíclico, então o grupo G é abeliano. Abeliano significa ser comutativo.
E aí agora vamos falar um pouquinho sobre subgrupo gerado, tá? Aqui especificamente por subgrupos gerados pela união de dois subgrupos. Porque, bom, vamos por calma, por passo a passo, né? Vamos com calma. Então, primeiro, se eu pego dois subgrupos quaisquer de um grupo G, eu posso tomar o subgrupo gerado pela união. Agora, quem é esse subgrupo gerado pela união do H com o K? Se vocês olharem para o H, tá? O H, ele está contido no produto HK. Por quê? Como H e K são dois subgrupos, o neutro está contido em cada um deles. Então, se o neutro está em K, então aqui eu tenho que o H está contido nesse produto aqui. E como o neutro também está em H, o K está contido nesse produto. Então, este produto contém o H e o K, portanto, contém a união. E se vocês pensarem aqui por outro lado, o que é HK? Por definição, são elementos de H vezes os elementos desses produtos aqui. E isso está contido no subgrupo gerado, porque o gerado tem todos os produtos, de todos os elementos e todos os seus inversos. Eu estou colocando todo mundo ali, justamente para que isso aqui tenha uma estrutura de grupo. O que falta para que isso aqui seja igual? Que o HK, percebam o seguinte, ó. Aqui eu tenho produtos de elementos de H vezes elementos de K. Mas eu não tenho necessariamente, eu não tenho os inversos dos produtos aqui dentro. Porque se eu pego um Hzinho e um Kzinho, qual é o inverso do Hzinho e Kzinho? É Kzinho inverso vezes Hzinho inverso. Então, eu teria um elemento de K vezes um elemento de H, que não precisaria, a princípio, estar aqui dentro. Então, isso aqui, eu preciso pôr uma condição para que o HK seja um subgrupo. Essa equação aqui, ela é verdadeira se somente se o HK for subgrupo. E a condição para que o HK seja um subgrupo é que valha essa igualdade aqui, que o HK seja igual ao KH. Então, vamos fazer essa demonstração aqui. E a questão é justamente o problema, tá, pessoal? São os inversos. E esse que é o ponto-chave aqui dessa equação. Então, por um lado, tá, eu vou supor que, dado H e K, dois subgrupos de G, H vezes K é subgrupo. Essa é a minha hipótese. E eu quero mostrar que vale essa igualdade aqui. Então, eu vou pegar aqui um elementinho, um alfa, que eu vou escrever como um produto de um Kzinho vezes um Hzinho, dentro de K vezes H. Então, o inverso do alfa, ele é dado por H inverso, K inverso. E este produto aqui está em H vezes K. Só que, por hipótese, H vezes K é subgrupo de G. Se esse elemento está aqui dentro, o inverso desse elemento também tem que sair. Né? Porque isso aqui tem estrutura de grupo. Só que alfa inverso e inverso volta para o elemento original, que é o alfa. Então, o alfa está aqui dentro do HK. Então, se eu peguei um alfa que estava dentro de K vezes H, eu mostrei que ele está dentro de H vezes K. Então, essa inclusão aqui, ok. Agora, falta a inclusão contrária. Então, agora eu vou pegar um elementinho, um gama, dentro do HK. Então, o inverso desse gama está dentro do H vezes K, porque, por hipótese, o H vezes K é subgrupo. Então, vai existir um certo H1 e um certo K1 dentro do K, tais que o gama inverso vai ser H1, K1, porque esse gama inverso está aqui dentro. Aí eu volto para o gama, eu aplico o inverso do inverso volta para o gama. Só que quem é o inverso do inverso? Isso aqui vai ser K1 inverso, H1 inverso.
Esse elemento está em K, esse elemento está em H. Então, esse produto está em K vezes H. Então, conclusão, tá? Eu peguei um gamazinho que estava lá em HK e mostrei que esse elemento está dentro de K vezes H. Portanto, eu mostrei essa inclusão aqui. A minha hipótese, tá, gente, é só que o HK é subgrupo e não HK e K vezes H. Tá, isso foi por um lado. Agora, por outro lado, eu quero mostrar que se vale a igualdade, então, vamos só lembrar aqui, ó. Então, se vale essa igualdade aqui, então o HK é subgrupo. E aí a gente vai ter que lembrar lá da nossa aula de subgrupo. Quais são as condições que a gente precisa para provar que uma dada estrutura é subgrupo? Lembra que eu falei para vocês que é suficiente mostrar só que é fechado para a operação e que o inverso está ali dentro. Então, é só isso que a gente tem que mostrar. Então, dado dois elementos x e y aqui dentro, eu vou mostrar que o produto cai ali dentro e que para um x qualquer que esteja ali, o seu inverso também vai estar ali dentro. Então, primeiro, tá? Vamos verificar que o produto está ali dentro. De fato, se eu pego x vezes y, é só substituir aqui o x por H1K1, o y por H2K2, e aí eu, como é grupo, eu posso associar como eu bem entender. Então, eu só vou associar aqui com K1H2, e aí eu vou usar a hipótese, porque a hipótese é que o H vezes K é igual a K vezes H. Então, esse produtinho aqui, tá? Vai existir aqui outros elementos H'O3 e K'O3, de forma que esse K1H2 seja igual a um H3K3. E aí, é só eu associar isso aqui de forma conveniente, porque daí agora eu vou ter um produto de dois elementinhos que estão dentro de H e um produto de dois elementos que estão dentro de K. Então, esse produto aqui vai estar dentro do HK, para algum H'O3 e K'O3 em K. Então, eu mostrei que isso que é fechado, né, para o produto, que x vezes y está aqui dentro. E agora só falta verificar que o inverso está ali dentro. Mas se tu pegar aqui, qual é o inverso do x? É K1 inverso, H1 inverso. E isso aqui está dentro de K vezes H, que por hipótese é igual a H vezes K. Então pronto, o inverso também está aqui dentro. Se é fechado para o produto e se o inverso está ali dentro, é subgrupo. E um corolário, tá, que é bem imediato, é que se dessa proposição que a gente mostrou, é que se H e K são dois subgrupos de G, e se o K ou se o H ou o K for normal, então esse produto HK vai ser subgrupo de G. É porque se o H ou o K for normal, vai valer aquela igualdade, tá? Do H vezes K ser igual a K vezes H. Isso vem do H, tanto faz, tu pega ou H ou K normal, vai valer essa igualdade. Então, pela proposição anterior, isso aqui vai ter a estrutura de subgrupo de G. E aí, o que não é, né, digamos assim, imediato, que a gente tem que fazer uma continha aqui para mostrar, é que quando a gente pega dois subgrupos de um grupo finito, agora por hipótese, antes eu não estava fazendo hipótese do grupo ser finito, mas aqui, como eu estou falando em ordem, né, em quantidade de elementos, aqui eu vou falar tudo em ordem finita. Então, a ordem do HK é igual à ordem de H vezes a ordem de K vezes dividido pela ordem da intersecção, tá? Ordem aqui eu estou falando em quantidade de elementos, em cardinalidade. Então, a gente vai pegar aqui a seguinte aplicação, tá? Que vai aqui do produto cartesiano, do H cartesiano K para o H vezes K, que pega um parzinho HK e leva em H vezes K. Por construção, tá? Isso aqui vai ser, essa aplicação φ, ela é sobrejetora.
E aí, a quantidade de elementos que eu tenho aqui nesse produto cartesiano é justamente a quantidade de elementos que eu tenho em H vezes a quantidade de elementos que eu tenho em K. Então, o que a gente tem que mostrar aqui? Que dado um X aqui em HK, a pré-imagem de X tem exatamente a ordem de H intersecção K elementos. Porque se eu mostrar isso aqui, daí acabou. Só que, dado aqui um X dentro de HK, o que eu vou mostrar agora é que a pré-imagem de um elemento desse formato aqui são justamente os elementos do tipo H alfa inverso, alfa casinho, para alfa sendo qualquer elemento dentro da intersecção. Então, se a gente olhar a quantidade de elementos que eu tenho aqui, é justamente a quantidade de elementos que eu tenho na intersecção de H com K. Então, a conta se resume a mostrar essa igualdade aqui. Então, de fato, uma inclusão aqui é imediata, tá? Que isto aqui está contido na pré-imagem. Bom, aí é só vocês... como é que é só quando tu aplica a φ num elementinho dessa forma, é o produto dos dois, tá? Aqui, se tu pega um H vezes K, é só tu multiplicar os dois. E quando tu multiplicar isso aqui, para qualquer que seja o alfa, isso aqui vai cancelar, né? Quando eu pegar o alfa inverso com o alfa, vai cancelar e vai sobrar só o HK. Então, é claro que isso aqui está contido na pré-imagem. O que eu quero mostrar agora é que esses são os únicos elementos que estão na pré-imagem. E o alfa tem que estar na intersecção, porque eu quero pegar que o H alfa inverso esteja dentro do H e que o alfa K esteja dentro do K. Então, por isso que esse alfa tem que estar na intersecção. Então, agora, para outra inclusão. Eu vou pegar aqui um parzinho que esteja dentro dessa pré-imagem. Então, isso significa que quando eu aplico a φ nesse parzinho aqui, é o produto H1K1, vai ser igual ao HK. E, portanto, se eu definir alfa como sendo K1, K inverso, que por sua vez, aqui, na verdade, ó, se vocês pegarem essa equação aqui, multiplica por K inverso pela direita, nos dois lados, e multiplica por H1 inverso pelos dois lados. Então, vai sobrar esse elemento aqui, ó. K1, K inverso, H1 inverso, H. Tá? E eu vou chamar esse carinha aqui de alfa. Que, por um lado, isso aqui está em K, porque esse produto aqui está em K. E, por outro lado, está em H, porque esse produto aqui está em H. Então, esse elementinho alfa está na intersecção. Então, o H1 vai ser, se vocês olharem aqui, para o H1 eu posso escrever ele como o H vezes alfa inverso, e o K1 eu posso escrever ele como o alfa vezes o K. Pronto. Então, um elementinho que está na pré-imagem é um elemento que está dentro desse conjunto. Então, a pré-imagem é exatamente esse conjunto que tem exatamente a ordem de H intersecção K elementos. E aí, acabou. Tá, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, gente, é isso aí. De aula, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o conteúdo que não tenha ficado claro? Tá. Então, eu já vou encerrar aqui. Eu tenho dúvidas, mas é sobre a lista de exercício. Tá, isso a gente pode discutir agora. Tá. Eu só vou encerrar aqui, porque daí o pessoal que quiser ir embora, daí vai embora e a gente pode ficar discutindo as dúvidas.